Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o Zelota. E Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Podemos sentar, queridos irmãos e irmãs. Nos encontramos na primeira leitura da profecia de Oséias. Podemos dizer, pleno discernimento para o povo daquele tempo, que foi mais ou menos 600 anos antes de Cristo, antes da queda de Samaria, do reino de Samaria. O profeta foi enviado por Deus, Oséias, para despertar um pouco a consciência de que estavam se afastando ainda mais da presença de Deus, buscando ídolos do que buscando o Senhor. O profeta fala diretamente: o rei que aí está, que naquele tempo era Jeroboão, ele vai se transformando numa palha, sendo conduzido. Parece ser forte, mas é frágil. E isso se dará pela infidelidade de todo o povo, começar pelo próprio rei. Mas não quiseram ouvir, como muitos de nós, quando pessoas nos falam as verdades, nós não gostamos. Preferimos nos manter, talvez, na ilusão. E aqui, as pessoas que falam a verdade, muitas vezes, são deixadas de lado em nossos ambientes. O profeta Oséias, primeiro, falou, denunciou os erros e a infidelidade do povo. Deixou um discernimento que vale a pena para nós nos dias de hoje. E eu achei interessante, como estava, diz assim: semeai justiça entre vós e colhereis amor. A gente semeia, infelizmente, no nosso Brasil, muita injustiça. O que a gente colhe, e não escolhendo atualmente? Medo, insegurança. Porque, infelizmente, também, hoje nós temos já um hábito, um costume das injustiças. Pequenas injustiças, já nos acostumamos a isso. Desde o momento em que não cedemos lugar no ônibus para pessoas de idade, desde o momento em que faço um gato na minha posta de casa para puxar a luz, desde o momento em que não devolvo o troco para as pessoas, e por aí vai. Pequenas injustiças, nós vamos escolher justamente o contrário do amor. O profeta vai dizer: semeai a justiça entre vós e colhereis amor. Semeai a justiça no Brasil e colherá a dignidade do povo. Se nós devemos lutar como brasileiros, porque aí cresce a esperança primeiro no nosso coração. Não queiramos ver a esperança em outras pessoas, mas sim a partir de nós, com a nossa conduta. Aí nós mostraremos que o nosso país tem condição, tem salvação. Ponto importante está no fato do Evangelho. Ontem, na liturgia de ontem, Jesus dizia: a messe é grande, os operários são poucos. Pediu o dono da messe que envie trabalhadores para a sua messe. Aqui o convite que Jesus pedia aos seus de clamar por vocações. Mas que vocações? Todas as vocações. Não só a vocação ao sacerdócio, a vida religiosa, mas
Todos são vocacionados, todos são chamados. Eu sou chamado, você é chamado, todos nós somos chamados. Quantos foram os chamados que Jesus fez no Evangelho de hoje? Eram quantos apóstolos? Não ouvi? 12. 12 na Bíblia tem um símbolo de totalidade. 12 na Bíblia tem um símbolo de totalidade. Assim, as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, as 12 colunas que o Apocalipse fala, é uma totalidade. Então significa que o chamado é para todos. Todos são vocacionados. Eu sou chamado, você é chamado. Só que é interessante a gente observar que Deus não faz acepção de pessoas, chama todos, só coloca todo mundo junto. E nós vamos observar que a lista das pessoas que Ele chamou não era das melhores, se nós refletirmos. E não chamou as melhores pessoas. Vamos lá, chamou Mateus, que era cobrador de impostos, um corrupto, tirava dele, chamou. Chamou lá os filhos de Zebedeu que queriam ser grandes. O seu reino, quando bota a direita ou a esquerda? Eu quero aparecer, eu quero ficar melhor. E o Senhor chamou eles. Chamou a Pedro, que o traiu. Chamou Judas Iscariotes, que roubava a bolsa comum ali na comunidade e traiu Jesus. Significa o seguinte: Deus não faz acepção de pessoas, chama todos, para que, à medida do seu chamado, a pessoa possa ir se abrindo para se transformar, seja um discípulo amado, como foi João, porque a sua identificação com Jesus foi tão grande, a sua abertura de coração foi tão grande, que fez com que ele fosse conhecido por toda a humanidade agora como discípulo amado, por causa da sua identificação com Jesus. E teve o privilégio de reclinar a cabeça onde? No peito de Jesus, na última ceia. Assim nós podemos observar no dia de hoje que Deus está nos chamando. E a gente não se exclua desse chamado. Porque talvez eu não esteja bem, ou porque talvez eu cometi isso, ou cometi aquilo, de forma alguma. Ou eu não tenho talento, ou eu não sei fazer isso, de forma alguma. Deus chama você para seguir nessa fé batismal, para que você possa ser como os discípulos ali, os apóstolos, expulsar demônios. Como assim, Padre? Sim, o demônio é aquele que divide, que destrói. Então, expulsar demônio da sua vida, expulsar demônio de situações, e digo mais, expulsar demônio de instituições. Aí vem o leitura. Colher justiça, plantar justiça para colher amor. Então, sou chamado por Deus a vocação específica, seja eu como sacerdote, seja você como leigo, seja você como consagrado ou consagrada, para expulsar demônios das situações. Aquilo que está dividido em casa, eu quero expulsar. Aquilo que está dividido em minha comunidade, eu quero expulsar. Aquilo que está fragmentando o meu lar, vou expulsar. No meu trabalho, aquilo que está corrupto, que é o demônio, vou expulsar. Vou buscar ali ser fiel para plantar a justiça, para colher amor. Que o Senhor hoje nos ajude nessa missão. Que o seu Espírito possa nos impulsionar a não ouvir só essa palavra, mas deixar que ela produza fruto aqui dentro do nosso coração. Que possamos repetir. Repete comigo. Eu quero plantar a justiça. Para colher amor. E assim seja. Amém. Queremos juntos elevar ao Senhor as nossas preces.